Antes de mais nada, um feliz 2007 para todos vocês. Espero que todos tenham tido um lindo período de festas. Eu sei que muitos de vocês, membros aqui da Nova Semente, eu com certeza sei disso, e muitos daqueles que estão aqui conosco, viajaram nas últimas semanas e muito provavelmente tiveram a mesma experiência que quase todos nós. Chuva. Mesmo assim foi bom para poder descansar um pouquinho. Nós estamos no início de um novo ano e, como é costumeiro, muitos de nós fazemos planos, não? Novos planos, novo ano, planos novos na nossa vida. E você fez o seu? Aquele propósito que você colocou no teu coração para cumprir? Perder peso? Alguém fez? Ou eu sou o único? Ser promovido? Terminar a faculdade, mudar de carreira, parar de enrolar a noiva, propósitos. A vida, queridos, a vida é muito preciosa para ela ser simplesmente desperdiçada. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa percepção. Não são todas as pessoas que entendem e têm em sua mente que a vida tem que ser levada a sério. Muitas pessoas pensam que tudo aquilo que acontece na vida delas é fruto do acaso. Aconteceria de qualquer forma ou sem razão alguma. E essas pessoas pensam que a única coisa que precisam é se esforçar para conseguir mais dinheiro, ter, quem sabe, uma melhor posição, mais poder, mais fama. Mas eu te pergunto, e depois, né? E depois dos 80, 90 anos que passamos nessa terra, quando conseguimos chegar lá? E depois? E depois? Quando nós pensamos na vida humana do ponto de vista cristão, nós nos deparamos com pelo menos 3 perguntas. E são essas 3 perguntas que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. A primeira delas, o que Deus quer de mim? A segunda pergunta, qual é a minha parte nisso? E a terceira, por que eu devo agir assim? Preste muita atenção naquilo que Deus nos aconselha através das palavras de Paulo no livro de Efésios. Ouçam. Sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Percebam? Vocês percebem? A Bíblia diz, sejam cuidadosos. Sejam cuidadosos. O contrário de cuidadoso é descuidado, negligente. E o que Deus está dizendo aqui nesse texto é, não sejam descuidados com a vida que vocês têm. Não desperdice. Não jogue sua vida pela janela. Aproveitem ao máximo a cada oportunidade. Além disso, o texto diz, procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. É algo que cabe a nós, conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Descobrir quais são os seus planos a nós. E eu te pergunto, quantos de nós não gostaríamos de realmente saber qual é a vontade de Deus na nossa vida? Muito provavelmente todos nós diríamos de forma afirmativa. E se esse é o seu desejo, o desejo de conhecer a vontade de Deus, o propósito dele é a sua vida, não perca essa série que estamos começando hoje. Uma vida com propósito. O propósito da vida. Hoje nós estamos introduzindo esse assunto e nós vamos estar abordando nas próximas 5 semanas. Junto nós veremos 5 propósitos que Deus coloca na nossa vida como propósitos primários. A razão pela qual você e eu estamos aqui nesse planeta. Eu gostaria de, mais uma vez, estender o convite a todos que retornem, tragam amigos, para que juntos possamos descobrir o real propósito de Deus para a tua e para a minha existência. Mas vamos às perguntas essenciais que eu mencionei para vocês há pouco. A primeira delas, o que Deus quer de mim? Você já parou para pensar, o que Deus quer de você? Qual que é o plano dele? Em uma frase nós poderíamos resumir da seguinte forma, Deus deseja a sua vida.
Deus quer sua vida por completo. Deus quer sua vida por inteiro. Não apenas um pedaço, não apenas uma parte. A Bíblia afirma, ouçam, entreguem-se inteiramente a Deus. O corpo todo, pois vocês desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. E aqui vai uma advertência, queridos, não existe nenhum verso na Bíblia, nenhum sequer, que diga que você pode ser um seguidor de Deus e simplesmente fazer o que você queira da sua vida. Não existe nenhum verso sequer que afirma que você pode seguir a Cristo e simplesmente fazer o que dá na sua cabeça. Não existe. Algumas pessoas pensam que a vida é um bolo. Uma fatia é a sua profissão, uma outra fatia é a sua vida social, uma outra fatia é a sua vida íntima, uma outra fatia é o seu relacionamento com familiares. E uma das fatias do seu bolo, que é a sua vida, é a sua vida espiritual. Então, qual é o pedaço de Deus? O pedaço de Deus é a fatiazinha dele. Não é bem isso. Queridos, Deus não quer só um pedaço do bolo. Deus quer o bolo inteiro. Essa é a grande diferença. Ele diz de forma clara em sua revelação que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ser um cristão, senhoras e senhores, significa uma entrega plena e total a Deus, ao Deus do cristianismo. Nós não podemos estar divididos entre Deus e as coisas que o mundo nos oferece. Nós não podemos estar divididos. E usando o exemplo de bens materiais, Jesus Cristo mesmo afirmou: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, diz a palavra de Deus, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode ter duas prioridades no mesmo nível em sua vida. Se Deus não for o primeiro, tenha certeza, outra coisa será. E aqui, queridos, existem muitas coisas, muitas outras coisas além do dinheiro que pode simplesmente levá-lo para longe de Deus, que pode levá-lo a uma situação de estar afastado do Criador. Seu trabalho, sua TV, seu apetite, a novela, seu time de futebol, seu hobby, seus relacionamentos e até você mesmo. Aspectos que podem separá-lo de Deus. E aqui está o âmago de toda a questão. E eu te pergunto, qual é, querido, qual é a prioridade da tua vida? O objetivo número 1 da sua existência é ser bem-sucedido profissionalmente? Essa que é a prioridade da sua vida? Seu grande alvo é agradar todas as pessoas que estão ao seu redor? Essa é a prioridade da sua vida? O grande objetivo é ter uma família perfeita? Ter uma vida saudável? Uma boa aposentadoria? Essa é a prioridade da sua vida? E por favor, não me entendam mal aqui. Não há absolutamente nada de errado ou mal nesses aspectos que eu acabei de mencionar. Em realidade, Deus quer que você tenha cada um deles. A única coisa que Deus está dizendo, queridos, é que nesse momento nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Que pertence a Ele. Deus é muito claro no primeiro mandamento de sua santa, eterna e imutável lei. Não terás, como diz a Bíblia, outros deuses diante de mim. Ele está dizendo, escuta, eu sou o número 1 da sua vida. Eu que te criei. Eu que te criei. Não me substitua por qualquer outra coisa. Um dia Jesus Cristo estava andando, um jovem se aproximou e Jesus lhe disse, ei, segue-me. Sabe o que ele responde a Jesus Cristo? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa.
Em outras palavras, ele está dizendo, tudo bem, eu vou segui-lo, já vou, Jesus, só que primeiro tem umas coisinhas pendentes lá em casa. Deixa eu conversar com a patroa, dar tchau para todo mundo, depois eu te sigo. E aqui nós vemos como o ser humano é contraditório. Como é que nós podemos dizer Senhor, que foi a expressão que ele utiliza para Jesus Cristo, e ao mesmo tempo diz Senhor e depois diz deixa-me primeiro, deixa-me primeiro. Ao final, o que vai ser o primeiro da sua vida? Deus ou você? Deus ou essa outra pessoa? Deus ou o seu trabalho? O que é primeiro? Deus ou sua conta bancária? O que é primeiro? Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Ao você iniciar o ano 2007, quem ocupa o primeiro lugar da sua existência, da sua vida? Nós somos tremendamente contraditórios quando, de forma sincera, falamos sobre esse assunto. Ah, Senhor, eu quero segui-lo, mas deixa eu terminar a faculdade primeiro. Ah, Senhor, eu quero segui-lo, quero aceitá-lo, mas deixa eu primeiro encontrar a pessoa ideal para mim me casar. Ninguém é de ferro também, né, Senhor? Ah, Senhor, eu quero mesmo me envolver em alguma comunidade religiosa, quero encontrar uma igreja para mim, mas deixa eu primeiro encontrar a minha independência financeira. Me deixa primeiro ter as economias necessárias para viver de forma confortável nesse mundo. Só que cada vez que você, consciente ou inconscientemente, diz, me deixe primeiro, Senhor, me deixe primeiro, Deus não é mais a prioridade da sua vida. Sabe quem é? Você. Você mesmo. Eu mesmo. Por não permitirmos que Deus ocupe o primeiro lugar. Certa vez Jesus contou uma parábola para ilustrar o tipo de desculpas que nós seres humanos utilizamos para não colocá-lo como prioridade na nossa vida. Essa parábola se encontra em Lucas, no capítulo 14. Eu chamo da parábola das desculpas. Cristo, contando essa parábola, disse que um homem muito rico resolveu dar um banquete. E ele ali avisa as pessoas, os seus convidados, que uma grande festa seria dada. E pouco antes da festa, ele manda um servo dizendo, olha, está tudo pronto, vamos lá, o mestre está esperando. E é interessante que as pessoas que estavam sendo ali abordadas pelo servo davam desculpas. O primeiro falou, eu comprei um campo e eu preciso dar uma olhadinha. Me desculpa, tá? Eu não posso ir. O segundo falou, eu comprei 5 juntas de bois, eu preciso ver se eles são fortes mesmo. Desculpa, eu não posso ir. Não posso ir, desculpa. E o terceiro, mal educado, nem desculpa pediu. Falou, casei e não posso ir. Tchau. Desculpas. É interessante que o primeiro usa sua riqueza como desculpa, o segundo usa seu trabalho, o terceiro usa a esposa como desculpa. Isso, queridos, deveria levar cada um de nós a pensar. Qual é o tipo de desculpa que você está dando para Deus para não tê-lo como prioridade na vida? Qual é o tipo de desculpa que você continua dando para ser um cristão de mentirinha? O cristão agente secreto, que eu chamo, o 007. Que ninguém sabe que você é cristão. Qual é a desculpa que você está dando? Ah, Deus, o senhor pode pegar um pedacinho do bolo. Aquele pedacinho que eu já cortei para o senhor. Mas tudo, de jeito nenhum. Você não pode servir a 2 senhores. Você tem que escolher quem que vai ocupar a pole position da sua vida. Se Deus ainda não ocupa, queridos, o primeiro lugar na tua existência, alguma coisa você precisa fazer. Porque você não pode servir a 2 senhores. E aqui vai um pequeno e maravilhoso segredo. Quando você colocar Deus como prioridade na sua vida, Ele cuidará de você. E tudo aquilo que você necessita, Ele suprirá. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o que diz a Bíblia? E o mais? E o mais Ele fará. Um pouco mais à frente, no livro de Provérbios, nós encontramos o conselho do homem mais sábio que já pisou nesse planeta. E olha só o que ele diz. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar.
Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. E eu te pergunto, quem de nós aqui não quer ter sucesso? Hein? Quem não quer ter sucesso? Todos nós queremos ter sucesso na nossa vida. Então esse é o segredo, queridos. Anotem aí. Dei o segredo para vocês de sucesso. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Você quer ter sucesso nos negócios? Quer? Coloque Deus em primeiro lugar. Você quer ter sucesso nas suas aplicações financeiras? Coloque Deus em primeiro lugar. Você quer ter sucesso na sua família, no seu casamento? Coloque Deus em primeiro lugar. Você quer ter sucesso em qualquer atividade, qualquer dimensão da tua existência? Coloque Deus em primeiro lugar. Você quer ser bem-sucedido nessa vida? O que você precisa fazer? Não ouvi. Coloque o quê? Ah, entenderam. Coloque Deus em primeiro lugar. Mas no final da mensagem eu vou voltar um pouquinho a isso. Segunda pergunta. Mas qual é a minha parte nisso tudo? Colocar Deus em primeiro lugar. O que eu preciso fazer para colocar Deus em primeiro lugar? Essa é uma pergunta muito importante. Muitos se perguntam, como é que eu posso dar... Eu acabei de mencionar que Deus quer a nossa vida por inteiro. Como é que eu dou minha vida por inteiro? Por inteira, por completa, de forma completa a Deus. Esse é um conceito, queridos, abstrato. E conceitos abstratos precisam ser bem explicados para que nós possamos compreender. Afinal, o que isso significa? Qual que é a minha parte nesse processo? Deus me quer de forma completa. O que eu preciso fazer? Deus nos diz aonde começar. Nós podemos resumir tudo em uma única palavra. Só que eu sei que alguns de vocês não vão gostar dessa palavra. Essa não é uma das nossas palavras favoritas. Isso eu posso garantir para vocês. É uma palavra que muitos de nós tentam evitar a tudo quanto é custo, porque ela demanda algumas atitudes na nossa vida. Estão preparados? Então, sabe qual é a palavra? Disciplina. Deus nos diz que a disciplina aponta a direção da nossa jornada. Ouçam, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Em realidade, não há como ser um verdadeiro discípulo de Deus, de Cristo, sem disciplina. As duas palavras andam de mãozinhas dadas. Discípulo, disciplina. 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 Se você não gosta muito da palavra disciplina, eu vou usar uma outra, tá bom? Um sinônimo, que ajuda a entender. Hábito. Hábito. E aqui eu estou falando do desenvolvimento de hábitos espirituais na nossa jornada nessa terra. De uma forma ou outra, quer você aprecie ou não, grande parte dos fatores que afetam a nossa vida são determinados pelos hábitos que nós desenvolvemos. Nós somos criaturas de hábitos. E é por essa razão que nós precisamos desenvolver bons hábitos. Criaturas de hábito. Ai, ai, ai. Alguns têm o hábito da mentira. E quão difícil é mudar. Alguns têm o hábito da desonestidade. E quão difícil é mudar. Hábitos. Nós precisamos desenvolver bons hábitos na nossa vida. E por falar em hábito, me veio agora, à tarde, quando eu estava estudando essa mensagem, lembrei de uma situação, quando eu ainda fazia o seminário, faculdade de teologia. Eu tive a alegria de morar com mais 3 no mesmo quarto. Não foi fácil. Acho que fazia parte do processo de desenvolvimento do caráter do ser humano e meu. Mas um deles, eu nunca conheci uma pessoa com tantos hábitos peculiares como aquele indivíduo. Ele, toda vez que entrava no quarto, seguia um ritual. Vocês conhecem essas pessoas? Tudo igualzinho, perfeitamente. É só você ficar ali cronometrando, 3 segundos a fazer isso. Exatamente tudo igual. Ele entrava, colocava a pasta, tirava os sapatos, entrava na escrivaninha dele, passava o dedo na pontinha para ver se tinha pó, fazia...
parava, ia, abria o guarda-roupa, o seu guarda-roupa, tirava seu paletó e lá colocava todos os dias. Pasta, sapato, pozinho, pão, guarda-roupa, paletó. Hábitos na vida. Espero que ele tenha mudado, senão está solteiro até hoje. Mas aqui, queridos, se eu e você quisermos manter um relacionamento significativo com Deus, você e eu precisamos desenvolver alguns hábitos. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Não há como conhecer a Deus de forma profunda na sua vida sem desenvolver bons hábitos. Não há como. Nós precisamos desenvolver alguns hábitos. Paulo escreveu, ouçam, gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. 1 Timóteo 4:7. E aqui nós encontramos outra palavra que nós podemos substituir da disciplina, hábito, vocês não gostam? Vamos para a terceira, prática. Prática. Não importa como que você vai chamá-la, essa atitude. Só que você precisa ter essa experiência. A experiência pessoal de praticar aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. E hoje eu quero aproveitar esse momentinho para mencionar pelo menos duas delas. Duas dessas disciplinas que nos ajudam a praticar, viver ao lado de Deus. Primeira delas, ouçam bem. Deixe de lado aquilo que não é essencial. Uma das disciplinas espirituais é deixar de lado aquilo que não é importante. E que de uma forma ou outra toma o teu tempo. Um tempo que poderia ser utilizado para você estar ao lado de Deus. Diz o texto bíblico, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma outra tradução traz o mesmo texto da seguinte forma, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Preste bem atenção nesse texto, queridos, em duas coisas que nos atrapalham. Duas coisas que, de uma forma ou outra, impedem o progresso na nossa corrida, na nossa carreira espiritual. O peso e o pecado. Pecado, vocês sabem bem o que é, não? Sabem o que é pecado? Pecado ocorre quando Deus diz uma coisa e você faz o contrário. Simples. Quando Deus nos mostra um padrão de vida e nós vivemos de forma contrária, indo contra a vontade de Deus. Isso é aquilo que nós podemos chamar de pecado. Já o peso é outra coisa. O peso pode ser muito bem coisas, e ouçam bem o que eu vou dizer a vocês, coisas que não são intrinsecamente pecaminosas, mas mesmo assim retardam e atrapalham nossa jornada com Deus. Um peso pode ser um relacionamento com uma outra pessoa. Pode ser um namoro, pode ser um noivado, pode ser uma sociedade. Não é pecaminosa em si mesmo, é até boa de vez em quando. Só que quem sabe esse relacionamento com essa pessoa seja um peso que impede que você caminhe de forma satisfatória ao lado de Deus. Esse peso pode ser a culpa, o medo, pode ser um hobby, um hábito, uma paixão. Coisas que não são inerentemente pecado, mas que não permitem, essas coisas não permitem que você avance. Na vida, queridos, existem algumas coisas que não são necessariamente erradas, mas muitas delas não são necessárias para viver ao lado de Deus. E para crescer, se esse é o seu propósito, você precisa dizer não para essas coisas. Quando você decide caminhar ao lado de Deus, você tem que adicionar alguns hábitos na sua vida. E ao você adicionar alguns hábitos, alguns outros hábitos precisam ser deixados de lado. Muitas vezes você vai ter que dizer não para coisas que são aparentemente boas. Coisas que você gosta, coisas boas,
Quem sabe você vai ter que dizer não para algumas delas, para você adquirir na sua vida algo melhor ainda. Algo que seja superior àquilo que você tem. Talvez para alguns de nós, temos que usar melhor o nosso tempo. Controlar melhor o controle remoto da nossa TV. Controlar, quem sabe, melhor o mouse do nosso computador. Controlar melhor, quem sabe, aquilo que lemos. Controlar, quem sabe, melhor o tempo que gastamos ao telefone. Deixe de lado aquilo que não é essencial. E uma segunda disciplina espiritual que eu gostaria de mencionar para vocês, não é apenas você deixar de lado aquilo que não é essencial, é você colocar o que é mais importante em primeiro lugar. E esse é o segundo aspecto. Coloque o que é mais importante em primeiro lugar. Na Bíblia nós encontramos um grande exemplo do que isso significa. Jesus tinha uma família que era muito chegada a ele. 3 irmãos. Cristo adorava passar tempo na casa daqueles 3 irmãos. Um irmão e 2 irmãs. E um dia eles prepararam um jantar especial para Cristo. Jesus, vem jantar com a gente. E lá se foi Jesus, na casa de seus 3 amigos. Interessante que quando Cristo entra na casa, e essa história se encontra no capítulo 10 de Lucas, e lição de casa para vocês. Ao chegar em casa, leia todo o relato. Lucas capítulo 10. Mas eu quero destacar uma parte dessa porção bíblica. Porque logo que Jesus Cristo entrou na casa, diz a Bíblia que uma das irmãs, chamada Maria, assentou-se aos pés de Jesus Cristo e ficou ali ouvindo os ensinamentos de Jesus. Já outra, Marta ficou na cozinha, trabalhando que nem uma louca, tentando fazer o melhor para que aquele fosse um jantar marcante. Eu imagino que ela estava na cabeça dela: será que a sala está limpa? Será que a Maria passou o aspirador direito? Tirou o pó da mesinha? Essa torta, que gosto que vai sair isso? Será que a sobremesa está congelada? Só que nessas alturas, Marta já estava muito aborrecida com a sua irmã. E a Bíblia diz, no versículo 40, na primeira parte, Lucas 10, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Será que alguém aqui se identifica com Marta? Agitado com tudo que está ao seu redor? Estressado com a situação? Será que tem alguém que se agita com o que acontece no seu dia a dia? Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Jesus estava na casa de Marta. E a única coisa que ela se preocupava era com a cozinha. Jesus estava dentro da casa dela. E a única coisa que vinha na mente dela era a comida, a limpeza. Ao ponto de ela dizer para Jesus Cristo, no mesmo versículo, na segunda parte: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Jesus, diz-lhe que me ajude. Jesus, manda a Maria vir aqui me ajudar, senão ninguém vai comer hoje. Estressada essa Marta. Sabe o que Cristo respondeu para ela? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa versão que eu tenho comigo traz o mesmo texto assim. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-me que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, você está ansiosa, está tão preocupada. Marta, te acalma. Marta, só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte,
a qual não lhe será tirada. Como eu gostaria que você entendesse isso, querido. Só uma coisa é necessária. Para vivermos nessa terra com esperança em nosso coração, para vivermos nessa terra certos de que cumprimos a vontade de Deus, só uma coisa nos é necessária. Só uma coisa nos é necessária. Só uma. Só uma. E algo maravilhoso que se encontra nesse relato é que tudo gira em torno de uma simples escolha. Simples. Uma escolha. Uma escolha. Você pode escolher entre coisas ruins. Você pode escolher entre coisas boas. Mas você pode escolher aquilo que é melhor ainda. Escolhas. Eu sinceramente espero que você entenda que as coisas que são melhores, o que é melhor, envolve, queridos, um relacionamento profundo com Jesus Cristo. E para isso, você precisa não apenas colocar de lado aquilo que atrapalha, mas você também precisa colocar aquilo que é primordial em primeiro lugar. Saber priorizar é um dom que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Saber priorizar. Como é que nós fazemos isso? Eu te pergunto, de todas as coisas que você precisa fazer diariamente na tua semana, eu te pergunto, o que vai perdurar para sempre? De tudo que você faz na tua semana, no teu dia a dia, no trabalho, na escola, o que vai durar para sempre? O que vai durar para sempre? Muitas vezes eu mesmo sou pego por essa ciranda de atividades que nos deixam, segundo o que a Bíblia diz em relação a Marta, agitados, preocupados, inquietos. Mas o que é mais importante? Hein? O que é mais importante? Passar tempo com o Criador do Universo ou checar meu e-mail? O que é mais importante? Hein? O que é mais importante? Ouvir aquele que é o meu Salvador, que veio essa terra morrer por mim? Ou ficar escutando recado de secretária eletrônica? E olha que eu tenho 3 em casa. Uma ninguém tem um número. Mas até nela tem recado. O que é mais importante? O que é mais importante? Você ler da palavra de Deus? Saber o que Ele deseja na tua vida? Ou ficar checando as manchetes do jornal do dia a dia? O que é mais importante? O que é mais importante? O que é prioritário na tua existência? O princípio é esse. Coloque o que é mais importante em primeiro lugar. Simples. Essa é a disciplina. Esse é o hábito. Essa é a prática que nós precisamos exercer. Tenha uma certeza que tudo que é resto, que vai além disso, queridos, tudo que é resto, pode ficar para depois. Tudo o resto pode ficar para depois. Menos o tempo que você precisa passar diariamente com Deus. Isso não pode ficar para depois. E alguns podem estar pensando, mas eu não sou disciplinado assim, pastor, estou perdido. Bem-vindo ao clube. Se a gente for bem sincero aqui, perguntar quem daqui não é disciplinado, eu ia ser o primeiro a levantar a mão. Vocês não sabem quão difícil é para mim ser disciplinado. Eu sempre estou pensando em 339 coisas ao mesmo tempo. Quão difícil é focar a atenção. Eu sei que alguns de vocês passam pelo mesmo problema. Boa notícia para você e para mim. Sabe o que você precisa? De Deus. Porque é só com Ele que eu consigo me disciplinar. Somente Ele pode nos ajudar. Ouça só o que o texto bíblico nos diz. Pois é Deus quem está agindo dentro de vocês, dando-lhes a vontade e a força
para atingir o objetivo dele. Percebem? Vontade e força. Deus age dentro de nós, dando-nos vontade e força. Peça a Ele, para que você possa cumprir o seu propósito na sua vida. Deus pode nos ajudar. O que Deus deseja? Deus quer você por completo. Qual que é a sua parte nisso? Disciplina, hábito, prática. Práticas espirituais que o levarão a conhecer Deus, quem Ele realmente é. E a última pergunta, e eu concluo dizendo, por que nós devemos agir assim? Hein? Por que eu devo agir assim? Por quê? Poderia passar aqui horas com vocês, falando dos benefícios que nós podemos ter em sermos disciplinados e termos a prática de andarmos cada dia com Deus. São muitos os benefícios. Muitos. Quais as razões? Muitas também. Mas eu queria mencionar só uma razão. Só uma razão. A cruz. Essa para mim é a maior razão. Cristo deu, querido, sua vida por completo na cruz. E é por isso que Ele deseja a sua vida por completo em troca. Sem a cruz, sem o sacrifício de Jesus, você e eu estaríamos perdidos para todo sempre. Só que em virtude daquilo que Ele fez por nós, hoje você e eu podemos ter certeza do perdão. Hoje você e eu podemos ter certeza de esperança. Podemos ter a segurança de uma vida eterna ao seu lado, por aquilo que Ele fez por nós na cruz. É tão transbordante a sua bondade para conosco, que Ele tirou todos os nossos pecados por meio do sangue do seu Filho, por quem somos salvos. Ele morreu por cada um de nós. Mas por quê? A Bíblia nos afirma que Ele morreu para que nós mudássemos o enfoque da nossa vida, tirássemos os olhos de nós mesmos e pudéssemos olhar a Ele. Mas por que Deus quer que nós vivamos olhando para Ele e não para nós mesmos? Por quê? Porque Ele sabe que viver tendo o nosso eu como centro, como guia da nossa existência, não é viver, é apenas existir. Existir sem significado, vazio, sem sentido, sem rumo, sem direção. Será que alguns de vocês já sentiu assim alguma vez na vida? Vazio, sozinho, sem rumo, sem direção. Cristo veio a esse mundo, queridos, para que nós pudéssemos saber quem Deus realmente é e para que nós pudéssemos ter a esperança de uma vida ao seu lado. Paulo escreveu, e assim, queridos irmãos, eu apelo a que vocês deem seus corpos a Deus, que Ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, será isso pedir muita coisa? Quando você pensa no que Cristo passou na cruz do Calvário por você, será que é pedir demais? Para Jesus custou sua vida. Será que uma entrega completa é demais para alguém que deu tudo por você? E ao começar esse novo ano, eu falei no começo sobre decisões, propósitos. Queridos, antes de qualquer outra decisão que você ou eu possamos tomar, eu queria fazer um apelo a você. Aproveite esse momento para você tomar uma decisão que é fundamental. Decida passar tempo ao lado de Deus diariamente. Será que é pedir muito? 10, 15 minutos, 20. Acordar um pouquinho mais cedo. Marta, por que você está agitada, preocupada? Para com isso, Marta. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Queridos, senhoras e senhores, andem com o Senhor. E andar com o Senhor não é só pensar, Ele existe, eu creio que Ele está lá. Não. Andar com o Senhor exige disciplina, um hábito,
uma prática. A prática de dia a dia. Ou quem sabe, no momento que você se levanta, ou você sentar na sua cama, quem sabe, ou ajoelhado e dizer: Senhor, estou aqui. Quero começar esse dia ao teu lado. O Senhor fala ao meu coração. O Senhor diz para mim o que eu preciso fazer nesse dia. Aí você pega a carta de amor de Deus, de Jesus Cristo, e você lê. Começar um dia com Deus. Eu tenho plena convicção, certeza absoluta, que se você tomar essa decisão e essa prática, você será uma outra criatura. Se você tomar a decisão de caminhar com Deus, com esse hábito, você vai perceber, quem sabe, que seu temperamento pouco a pouco vai mudando. Você percebe que teu vocabulário pouco a pouco vai mudando. A maneira, quem sabe, que você se comporta vai mudando. Até mesmo a maneira pela qual você bebe, que você come, vai mudando. Porque você entendeu o que significa caminhar ao lado de Deus. Queridos, aproveitem esse momento para tomar essa decisão. A decisão de diariamente estar ao lado do Senhor. O primeiro verso que eu li nessa noite foi aquele que diz: aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem. E hoje, dia 6 de janeiro de 2007, Deus sabia que você estaria aqui. Somos pouco mais de 300 pessoas. Deus sabia que hoje você estaria aqui. E hoje Ele te dá uma oportunidade. A oportunidade de começar uma vida diferente ao seu lado. Aproveitem, queridos, essa oportunidade. Não jogue sua vida pela janela. Aproveite a oportunidade que Ele te concedeu hoje de caminhar com Ele. Queridos, pare de existir. Comece a viver. Senhor, queremos ser novas pessoas. Queremos, Senhor, tomar a decisão de viver com aquilo que é mais importante, de estar sempre ao teu lado, Senhor. Porque uma coisa apenas nos basta: a decisão e a escolha de viver próximos a Ti. E que a graça de Teu Filho amado Jesus Cristo, Teu grande amor por nós, ó Pai, e a comunhão do Santo e Bom Espírito esteja com cada um de nós, hoje e por todos os dias de nossa vida. Amém.